focando em mim ou tá ficando na Beyoncé? Para de roubar meu brilho, hein? Você para de roubar meu brilho, hein, garota? A saga Crepúsculo finalmente chegou ao fim neste canal. Foram longos meses, longas análises profundas demais para um filme super raso, muitas piadinhas ruins, vergonha alheia e uma música. Curiosamente, eu escrevi aquela música em 15 minutos. Não sei se me orgulho de ter escrito uma música tão rápido sobre lobos paulistas brigando com vampiros. Eu preciso confessar uma coisa. Eu vou sentir falta dessa saga. E eu gostei do último filme. Eu acho que de todos os filmes, ele é o melhor. O que é um feito um tanto milagroso e mirabolante. Se a gente for olhar os outros filmes dessa saga, de 5 filmes, 1 é legal. 1 é realmente legal. Legal é uma palavra um pouco forte. Legal na métrica Crepúsculo. Acho melhor. Neste filme, a Bella finalmente deixou de ser uma pamonha e está belíssima, tá? Eu acho que ela atingiu o seu ápice da beleza. Ela tá linda. Em todos os takes deste filme, essa mulher está linda. O Edward também está um sabor, e a partir do segundo filme ele começa a ter sabe, ele começa a desenvolver alguma coisa ali. Eu acho que foi trauma. Eu acho que o ator ficou tão traumatizado, porque eu não sei se vocês sabem, mas na época do Crepúsculo tinha uma guerra entre os fãs do Edward e os fãs do Jacob. Os dois atores tiveram as suas vidas infernizadas por garotas de 14 anos, o que é um tanto assustador. Eu acho que foi a saga Crepúsculo e os fãs da saga Crepúsculo que prepararam o ator para fazer o Batman. Por isso ele estava tão depressivo em Batman, por causa de Crepúsculo, por causa do trauma que ele sofreu em Crepúsculo. Este filme conseguiu um milagre, que foi deixar o Jacob menos insuportável. Eu acho que ele está menos insuportável nesse filme porque ele tem menos tempo de tela. O Jacob, se a gente ignorar o fato dele estar apaixonado por uma criança, se a gente ignorar essa parte, até que ele não está tão insuportável. Eu já vi pior. O segundo filme dessa saga, ou é o terceiro filme dessa saga, não sei, mas em algum momento o Jacob, ele se torna uma coisa. O filme começa com a Bella correndo pela floresta, toda poderosa, usando os seus poderes de vampira, porque agora ela é mais forte do que o Edward. E no começo nós temos takes maravilhosos e fantásticos da Bella correndo no meio de uma tela verde. Esse filme, ele é um espetáculo de efeitos especiais, ó. Parabéns. 3 palminhas para as pessoas que fizeram os efeitos especiais deste filme. 3 sanduíches, 2 águas e um chiclete. Foi esse o cachê do pessoal que fez os efeitos especiais deste filme, porque, ó, é tenebroso, tá? Os efeitos. Eu tô lembrando da cena do Edward. Tem uma cena no começo do filme onde o Edward e a Bella estão correndo. E aí dá pra ver claramente que pegaram a imagem PNG do Edward e fizeram assim com o mouse. Eles pegaram o PNG do Edward e moveram no meio do... Ai, meu Deus. É um espetáculo. Depois da Bella correr pela floresta de tela verde, ela volta pra casa porque ela vai finalmente ver a sua filha, Renesmee. E até hoje, eu acho que de toda a saga de Crepúsculo, de todas as perguntas não respondidas, eu acho que a maior pergunta de todas, a principal pergunta é: por que o bebê é tão horrível? É feio desse jeito porque o bebê cresce muito rápido. Era só contratar 12 crianças de idades diferentes, parecidas. Não é mais fácil do que fazer um negócio... Mano, que bebê feio! E o melhor de tudo
é que o Jacob olhou pra essa coisa tenebrosa e disse: é ela, essa será a minha esposa. No meu último vídeo de Crepúsculo, me explicaram que o imprinting, ele não está necessariamente relacionado a algo amoroso, mas em minha defesa e em defesa das pessoas que não leram o livro, quando você assiste a saga, não tem um exemplo de que imprinting também pode ser de amizade, de pai e filho. Não temos exemplos de imprintings familiares e todos os exemplos são amorosos. Quero que você use a sua mente agora, que Deus te deu um cérebro. Usa comigo agora. Você tá assistindo uma saga. Essa saga mostra que imprinting está relacionado a algo amoroso. Só tem exemplo de coisa amorosa. Quando você vê um marmanjo bombado olhando para um bebê recém-nascido e tendo um imprinting nesse bebê recém-nascido, você vai pensar o quê? Que o imprinting é amoroso. Exatamente. Então, assim, não vem com essa desculpa pra cima de mim, não. Que pode ser algo de amizade, de família. O exemplo que tem no filme é um exemplo amoroso, tá? Então, tem pra mim que quando o Jacob olhou pra aquela criança, ele se apaixonou. Tudo bem, vamos fingir que não é um negócio amoroso. Eu quero que você me responda agora. Por que esse marmanjo está obcecado por essa criança? A Bella, ela segura a filha dela, tá? Que ela pariu, da periquita dela, a filha dela que ela gerou por 3 semanas, porque essa criança era muito desenvolvida. A Bella segura a sua prole e o Jacob fica com ciúmes. O Jacob quer tirar a Renesmee dos braços da Bella. Assim, às vezes que me faltam palavras pra descrever o quão perturbador é essa obsessão de um homem adulto por uma criança. Mesmo que não tenha sido amoroso, ele adulto conheceu ela enquanto criança. Ele esperou ela se tornar adulta pra começar a namorar com ela. Quando o Jacob começa essa palhaçada de querer roubar a Renesmee da Bella, a Bella não entende o que tá acontecendo. Por que você tá tão obcecado pela minha filha? E aí acontece uma reparação histórica. A Bella desce o cacete no Jacob. O Jacob tenta se defender dizendo que não é culpa dele, que ele não controla isso. O que é verdade, a culpa não é do Jacob, a culpa é da autora do livro. E ainda por cima, ele dá a entender que a Nessie, tá? Que esse foi o apelido que o Jacob deu pra filha da Bella. A Nessie queria estar perto do Jacob. Era um sentimento recíproco, porque nos 3 últimos dias da gravidez da Bella, a Bella estava grudada com o Jacob. E de acordo com o Jacob, a Bella estava sentindo isso por ele por causa da Nessie. Era a Nessie que queria ficar perto do Jacob. E no meio dessa história toda, eu percebi que a autora de Crepúsculo, ela não sabe muito bem como funciona uma fecundação. O Jacob diz que ele e a Bella nunca deram certo, nunca fizeram sentido juntos, porque na verdade era pra ser a Renesmee. Esse tempo todo ele e a Bella tinham essa conexão, porque na verdade a conexão era entre o Jacob e a Renesmee. Mas eu não sei se contaram pro Jacob, mas antes de nascer, a Renesmee estava dentro do saco do pai dela. Saco este que é venenoso, tá? Não vou me esquecer deste fato, que o Edward tem um saco venenoso. A matemática do Jacob não bate, porque nesta realidade deturpada de Crepúsculo só faria sentido a lógica do Jacob se ele tivesse se apaixonado pela Bella enquanto ela estivesse grávida, o que seria um pouquinho mais perturbador. Então, entre se apaixonar por uma mulher grávida e pelo feto desta mulher grávida e se apaixonar por uma criança recém-nascida e ficar obcecado por essa criança recém-nascida, quanto mais a gente pensa, pior fica, né? Eu até fico cansada. Quando a gente olha pra Crepúsculo com um olhar mais profundo e faz uma análise mais profunda, pior fica a história. Depois de resolver essa questão do Jacob estar apaixonado pela Renesmee,
o Edward e a Bella vão para o seu ninho de amor pra fazer safadeza e meter de pinto mole. Se eles são vampiros, eles estão mortos. Se eles estão mortos, eles não ficam excitados. É necrofilia. Eu acabei de perceber que Crepúsculo é um grande antro de necrofilia. Doideira. No final dessa história, percebemos que o pai da Bella, ele estava mais do que certo de impedir que a sua filha namorasse um esquisito. E falando no pai da Bella, o pai da Bella, ele acredita que a filha dele tá doente, ela tá desaparecida e ele não sabe o que aconteceu com a filha dela depois que ela se casou com o Edward. A ideia dos Cullens era dizer para o pai da Bella que ela morreu e aí eles iam pegar as suas coisas e iriam para outra cidade com a Renesmee. Mas o Jacob, com a sua mente corroída por esteroides, ele decide que não quer que a Renesmee vá embora, então ele age por conta própria, de forma egoísta, padrão do Jacob. Eu admito que não fiquei surpresa. Ele, tomado pelas suas próprias crenças do que é certo ou errado, vai atrás do pai da Bella e não apenas diz que a Bella está viva e está bem, como também se transforma em lobisomem na frente do pai da Bella, revelando totalmente de graça para uma pessoa humana e totalmente trivial nessa história que lobisomens existem. Ele é burro, não tem outra explicação, ele é burro. Ele é burro desse jeito no livro também. O Charles vai conversar com a sua filha para entender o que tá acontecendo. E aí, um dia, a Bella estava muito mal, doente, morrendo. No outro dia, ela estava magicamente curada, sarada, bem. Ela fala pro pai dela que ela está bem, mas não pode contar para ele como que foi, que ela ficou bem. E dá a impressão pro pai dela de que ela entrou numa seita. Primeiro ela tava mal. Depois ela ficou magicamente curada e ela não pode falar nada sobre isso, ela deve ter entrado lá. Tudo estava indo bem, até que uma personagem fofoqueira, enxerida, trambiqueira, intrometida, entrosa, decidiu arruinar tudo. Uma personagem X que apareceu em apenas um filme viu a Renesmee e a Bella andando pela floresta e decidiu por conta própria que a Renesmee era uma ameaça, era um crime e queria destruir o mundo dos vampiros, e aí foi denunciar os Cullens. Totalmente de graça. Acontece que no mundo dos vampiros existem crianças imortais, que são crianças imortais, né? O nome já explica muita coisa. E essas crianças vampiras, elas tacam o terror na cidade, elas matam clãs de vampiros, elas matam humanos, elas não tem como controlar porque são crianças vampiras e elas não conseguem guardar o segredo de que existem vampiros, então elas são uma ameaça para o mundo dos vampiros. Essas crianças existiram há muito tempo atrás, mas elas foram extintas pelos Voltures, e aí nós temos simplesmente a melhor cena de todo esse filme, que é uma criança sendo jogada na fogueira. Quem que pensou nessa cena? Quem olhou essa cena e falou: 10, essa cena aqui é boa. A personagem fofoqueira conta para os Voltures que os Cullens têm uma criança imortal, e aí isso é considerado crime no mundo dos vampiros, e por isso os Voltures decidem eliminar a família Cullens. E essa é basicamente a trama principal do filme. Os Voltures decidem eliminar o clã dos Cullens, e os Cullens vão reunir vampiros de todos os lugares que eles conhecem para serem testemunhas e provarem para os Voltures que a Renesmee não é uma criança imortal. Na verdade, ela é uma criança metade vampira, metade humana. Nesse período do filme, onde os Cullens vão reunindo outros vampiros de outros lugares do mundo, a gente percebe que existem outros vampiros mais legais, mais bonitos, mais interessantes, com poderes mais legais, lindos, talentosos, que são muito mais interessantes do que os Cullens. Tem uma vampira que ela é belíssima. Eu tive que pausar o filme e admirar essa mulher. Meu Deus do céu, que mulher linda. Eu assistiria quantas sagas
fossem necessárias, se ela fosse a Bella. Tem melanina, tem curvas, tem sabor, tem caliência. Somente o tempero latino para salvar este filme. Além da vampira linda e maravilhosa, nós também temos o Mr. Robot. Nós temos o vilão de Stranger Things e aquela menina daquele filme que o TikTok está obcecado e não para de falar nesse filme, que eu não lembro o nome dele agora. E também tem o Felca. Esqueci desse detalhe. Eu acho que a luta final de Crepúsculo, ela resume muito bem a falta de coragem e sabor desta saga. Os Voltures, eles são os vilões, mas ao mesmo tempo eles não são os vilões. Eles representam a realeza dos vampiros, eles são cruéis, eles destroem clãs de vampiros e pegam o vampiro que tem a habilidade mais interessante pra eles, no caso dos Cullens é a Alice, que consegue prever o futuro. Então esses personagens têm tudo para se tornarem vilões autoritários, porque eles são autoritários. Só que os mocinhos, eles não querem acabar com os Voltures, eles querem conversar, eles querem resolver as diferenças numa conversa. O Edward, ele está disposto a lutar contra os Voltures se for necessário, e aí os outros vampiros que eles chamaram como testemunhas também vão lutar contra os Voltures se necessário. E eles lutam, mas ao mesmo tempo eles não lutam. Vamos para o final deste filme. Eles conseguem provar para os Voltures que a Renesmee não é uma ameaça. A Alice, ela meio que desaparece, porque, enfim, dane-se, porque ela desaparece, não muda nada se eu explicar. Ela volta do seu desaparecimento e mostra para o líder dos Voltures que a Renesmee não é uma ameaça, não é uma criança imortal. Mesmo mostrando tudo isso para ele, este líder, ele decide que ele vai acabar com a Renesmee, porque ninguém sabe o que ela ia se tornar. É neste momento que começa a batalha final, que é a melhor parte de toda essa saga. Você pode juntar a saga inteira e jogar no lixo e deixar só essa batalha final, que é, como eu disse, um espetáculo de efeitos especiais. Quase todo mundo morre, tá? Eu acho que, assim, dos Cullens, pouquíssimos ficam vivos, porque morre uma galera mesmo. Tiveram apenas 2 mortes que tocaram o meu coração, tá? Que me deixou... Fiquei aflita, que foi na morte do Seth, que é o lobo. A cena da Lia vendo seu irmão morrer e a cara de cachorro, né? Porque ela tá em forma de lobo. Mas a carinha de cachorro desesperado mexeu no meu coração, tá? Porque eles são lobos, eles são animais e eu sempre estarei do lado dos animais. O resto, que morram todos. Depois disso, a Lia, ela se sacrifica, tá? Ela se sacrifica. Protagonista! A Lia é a protagonista desta merda. A autora, ela não soube aproveitar o potencial da Lia, porque a Lia tinha tudo pra ser incrível, fantástica, maravilhosa. Ela se sacrifica no final das contas. Minha heroína, tá? Minha heroína. Quase todo mundo morre, inclusive o líder dos Voltures. Arrancam a cabeça dele e tacam fogo no corpo dele. Mas aí a gente descobre que tudo isso não passou de uma previsão da Alice do que aconteceria se os Voltures lutassem contra os mocinhos. Essa conclusão não faz o menor sentido, o que combina muito bem com o Crepúsculo, porque assim, vamos lá. O líder vê que se ele lutar, ele vai morrer e ele decide não lutar mais. Só que os Voltures continuam sendo autoritários, eles continuam sendo os líderes dos vampiros, eles continuam fazendo parte da realeza. O líder dos Voltures decidiu não lutar mais, mas tem outro personagem que inclusive é o vilão de Stranger Things. Esse personagem ainda quer fazer justiça, então o que impede deste personagem se rebelar no futuro? Ou seja, nada foi resolvido, nada foi concluído. Não sei se fizeram isso para deixar em aberto que teria uma continuação, não teve. 10 anos depois eu posso dizer para vocês que não teve continuação. Então o final, ele é sem graça, ele é insosso, a autora não teve coragem de matar os seus personagens e tudo isso combina perfeitamente com Crepúsculo. Eu já sabia que ninguém ia morrer porque eu assisti esse filme no cinema quando eu tinha 14 anos, que foi quando estreou esse filme.
eu não entendi nada, não sei até hoje por que eu fui assistir o final de Crepúsculo. Eu nunca gostei de Crepúsculo, eu nunca me interessei, nunca assisti Crepúsculo até agora. Temos 5 vídeos dedicados a essa saga. Quando eu fui no cinema, tinha um monte de tiazona e elas aplaudiam quando Jacob aparecia sem camisa. Elas gritaram quando a Bella e o Edward meteram. Elas ficaram muito felizes quando o líder dos Voltures morreu. Divas. Umas divas, eu não vejo a hora de me tornar uma tiazona, porque elas ficam felizes com tão pouco. Elas veem a simplicidade da vida, a beleza da vida. Elas foram num sábado à tarde no cinema assistir o final de Crepúsculo e aquele foi o ápice do dia delas. Eu quero ter a mente tranquila desse jeito. Eu quero ter a mente tão serena que eu fique feliz vendo o final de uma saga tenebrosa. Eu não vejo a hora de ser uma tiazona. E é muito engraçado pensar que aos 14 anos, no cinema, eu nunca imaginaria que 10 anos depois eu estaria fazendo um vídeo no YouTube sobre esse mesmo filme. Eu acho que esse final insosso e aguado e horrível de Crepúsculo combina perfeitamente com a saga. Eu acho que essa saga, ela nunca me decepciona, eu sempre espero o pior e ela me entrega horrores. Eu acho que ela é muito boa em ser ruim, o que é um feito maravilhoso, porque nem todo mundo consegue ser bom em ser ruim. Crepúsculo é tão ruim que ele se torna bom, que ele se torna genial. Quanto mais você pensa, mais você deseja não pensar. Você descobre que no final das contas, a solução para todos os seus problemas é não pensar sobre os seus problemas, é não refletir sobre a vida. E se você tem a mente oca o suficiente, você consegue aproveitar Crepúsculo como se ele fosse um grande banquete, quando na verdade ele é um prato frio de miojo doce. Não me arrependo de ter assistido essa saga. Eu recomendo que você assista essa saga, que você tenha a mente tão vazia quanto a autora de Crepúsculo, que você se deleite ao ver o Edward e a Bella se beijando, que você grite de euforia quando você ver o Jacob sem camisa, que você aplauda quando você ver a Alice e o Jasper dançando no casamento da Bella, que você chore de tristeza com o final de Crepúsculo e depois chore de alegria ao descobrir que aquele final, na verdade, é um final alternativo que nunca vai acontecer. O final de Crepúsculo, ele foi muito engraçado pra mim, porque foi como terminar um namoro ruim. Você vai sentir saudade de algumas coisas neste namoro, mas ao mesmo tempo você queria muito terminar esse namoro, então você sente um alívio, mas ao mesmo tempo você sente saudade. Muito obrigada se você me acompanhou durante essa saga. Eu acho que esses são os 5 piores vídeos do meu canal. Eu não recomendo nenhum deles. Todos têm piadas ruins, piadas repetidas, vergonha alheia, não tem conteúdo. Eu não recomendo que você assista nenhum desses 5 vídeos. São vídeos horríveis, mas sinto que fiz minha parte. Muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada se você me acompanhou até aqui. Não se esqueça de dar um like, de deixar um comentário, de se inscrever no meu canal. E é isso, nos vemos no sábado com mais um vídeo de análise. Queria dizer que eu estou assistindo algumas séries aí que vocês vivem me pedindo nos comentários. Então em breve, bem em breve, teremos uma análise gigantesca sobre uma das séries que vocês mais me pedem nos comentários. E não é Skins. Eu ainda não comecei a assistir Skins porque eu estou me preparando psicologicamente para esta série sobre adolescentes drogados. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!